para gravar, não é isso? Já está Gravando. gravando então. Então, oficialmente eu faço as professoras Daniele, Priscila e professora Iris, bem-vindas e obrigado mais uma vez por aceitarem o convite de participar da banca, da Alana. Faço bem-vindo também a Alana, finalmente chegando aí a reta final, né? Então, sem mais atrasos, vamos dar início então a essa banca de defesa da dissertação de mestrado da Alana Daniele. Eu passo então a palavra para a Alana, para que ela possa então fazer a sua defesa. Vou compartilhar os slides aqui. Vamos lá. Uhum. Hum, Ops. Que lasqueira. Peraí. Exibir configurações. Pronto, agora a tela está grande, não é isso? Sim. Uhum. Pronto, vou começar. Bem, eu me chamo Alana Daniele de Andrade Azevedo Costa. Estou aqui hoje nessa banca de dissertação, né? Finalmente, a minha qualificação tinha sido em dezembro. Queria agradecer, primeiramente, ao meu orientador, o professor Douglas, que foi meu primeiro professor desse mestrado e me acompanhou no núcleo de estudos e aceitou ser meu orientador, um excelente professor. Agradeço muito, tudo que o senhor me passou, né? Todo esse aprendizado. Agradeço também às professoras Iris e Priscila, que estavam aqui comigo na banca, né, de qualificação, e também eu tive contatos anteriores com elas, né, durante o mestrado. E agradecer também à professora Daniele, que é a primeira oportunidade, né, de um encontro mais direto da gente, né, já conheço o trabalho dela, admiro também, e eu agradeço muito a presença dela aqui nessa minha banca hoje. E agradeço também, eventualmente, a quem estiver assistindo, seja familiares, amigos, pesquisadores, quem estiver aí do outro lado e eu não estou vendo. Muito obrigada pela presença de todos. Então, o meu tema é o seguinte: o meu título de trabalho é Interseção entre Justiça Climática e Gênero, estudo de casos sobre o protagonismo feminino na agricultura familiar no Brasil. Vamos lá. Desde a modernidade, a produção de riquezas ela é diretamente acompanhada de produção social de riscos. Existe um potencial político em catástrofes. A própria sociedade de risco, assim denominada por Ulrich Beck, é uma sociedade catastrófica, na qual o estado de exceção pode tornar-se normalidade. E os discursos apontam cada vez mais uma maior quantidade de problemas ambientais, que apelam para ações emergenciais que nos envolvem a interceder pela defesa da terra. Então a gente percebe que o capital submeteu a humanidade a riscos de sua própria extinção. Contudo, esses riscos, eles o quê? Como eu posso dizer, eles expõem mais comumente grupos vulneráveis, né, às condições ambientais. Então, nesse sentido, surge uma concepção da questão ambiental como uma questão de justiça distributiva, sendo necessário tomar a gestão de conflitos ambientais de forma democrática e participativa. Então, a justificativa para a criação desse trabalho foi a necessidade de realizar um estudo de caso sobre a relação entre gênero e clima, considerando as alterações climáticas que vêm ocorrendo no planeta e como elas impactam a vida na Terra. É um tema de grande repercussão e interesse internacional, e a teoria da interseccionalidade será utilizada como uma referência de análise. Foi eleito como problema de pesquisa se o feminismo interseccional contribui para o aumento da justiça climática, e a hipótese foi justamente se a justiça climática aumenta à medida em que a mulher assume seu protagonismo na agricultura familiar. O objetivo geral é analisar as implicações da teoria da interseccionalidade para o aumento da justiça climática e os específicos, definir o que é justiça climática, sua função social, correlacionar feminismo interseccional com mudanças climáticas e verificar, através do estudo de caso sobre a mulher camponesa, evidências empíricas de que o feminismo contribui efetivamente para a realização da justiça climática. Metodologia.
método científico de abordagem, o hipotético dedutivo, o específico foi um estudo de caso, e a técnica de pesquisa foi a análise de conteúdo. E aí, começando a pesquisa propriamente dita, o capítulo 1, que leva o título do trabalho, Interseção entre Justiça Climática e Gênero, estudo de casos sobre o protagonismo feminino na agricultura familiar no Brasil, a gente não pode começar a falar de justiça climática sem fazer pelo menos um breve histórico do direito internacional do meio ambiente. E eu digo breve porque o histórico é muito rico, teve muitas passagens e muitos anos. Contudo, eu não tenho tempo, né, dentro dos 30 minutos, de falar minuciosamente sobre eles. Então, vou fazer alguns apanhados mais gerais. Em 1972, houve a Conferência de Estocolmo, que foi um marco na ecopolítica contemporânea, onde os estados reconheceram a existência de um problema ambiental e a necessidade de agir. Posteriormente, em 87, houve o relatório Brundtland. Esse relatório foi criado, quem presidiu a comissão lá na ONU foi a Gro Harlem Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega. E nesse relatório ficou definido o desenvolvimento sustentável como a necessidade de satisfazer as gerações presentes sem lesar as gerações futuras. Mas qual foi o grande problema desse relatório? Ela, enquanto primeira-ministra norueguesa, ela manteve o status quo. Ela associou mais a pobreza com a desigualdade social e os países ricos e desenvolvidos não tiveram nenhuma menção ao que eles deveriam fazer. Então, assim, para eles nada mudou. Em 1992, teve a ECO 92, também conhecida como a Cúpula do Clima, que produziu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que teve como foco as mudanças climáticas globais, objetivando a estabilização de gases na atmosfera. Então, nela foi prevista a criação de protocolos para tratar sobre isso. E um dos principais protocolos criados foi em 97, na COP3, o protocolo de COP3. COP é a Conferência das Partes. Na 3, realizada em Kyoto, no Japão, houve o protocolo que estabeleceu metas de redução de gases do efeito estufa para os países desenvolvidos. Então, foi a primeira vez que os países desenvolvidos chegaram mais junto, assim, para que eles pudessem agir também no combate às alterações climáticas. Mais para frente, na COP21, o Acordo de Paris, porque de Kyoto para Paris, muitas negociações, muitas conversas, mas prática mesmo, né? A gente viu pouca. Então, no Acordo de Paris, a finalidade foi dito uma temperatura específica, limitar o aquecimento global a 2 graus até o final do século por meio de controle da emissão dos gases do efeito estufa. Mais para frente, em 2019, na COP25, houve o Plano de Trabalho de Lima sobre gênero e seu plano de ação. E, nesse caso, houve um plano de ação em que se reconheceu que as mulheres realmente são mais afetadas pelas mudanças climáticas e foram pensadas em formas de como melhorar essa situação. Mas, na prática, também não andou muita coisa. Recentemente, ano passado, em 2023, na COP28, lá em Dubai, foi a primeira vez que houve um pavilhão específico na COP dedicado a gênero e mudanças climáticas. Contudo, o documento aprovado foi muito superficial e deixou de fora muitos problemas, né, e soluções relacionadas à temática do gênero e clima. Então, provavelmente, na próxima COP, a ser realizada esse ano, os ativistas, né, da área de gênero, né, e meio ambiente devem se pronunciar, os estados devem se pronunciar, inclusive o Brasil, de uma forma mais efetiva para assegurar os direitos das mulheres. E aí, entrando na temática propriamente dita, para chegar até a justiça climática, a gente precisa primeiro entender como é que ela acontece. A justiça climática se origina lá no racismo ambiental. O racismo ambiental tem sua base lá nos Estados Unidos, por volta da década de 60, 70, quando grupos sociais vulneráveis, em sua maioria a população afrodescendente, hispânica, moravam em conjuntos habitacionais que foram construídos sobre aterros de rejeitos químicos. Então, assim, era nítido a diferença de tratamento entre populações mais pobres, negras, estrangeiras, e populações de maior classe, né, que nunca ficariam expostas a esse tipo de risco. Então, na época, isso ficou conhecido como racismo ambiental. E para a socióloga Selene Herculano, ela definiu o racismo ambiental como um conjunto de ideias e práticas das sociedades e seus governos que aceitam a degradação ambiental e humana
com a justificativa da busca do desenvolvimento e com a naturalização implícita da inferioridade de determinados segmentos da população afetados, negros, índios, migrantes, extrativistas, pescadores, trabalhadores pobres, que sofrem os impactos negativos do crescimento econômico e a quem é imputado o sacrifício em prol de um benefício dos demais. E assim, o racismo ambiental, ele se retroalimenta do racismo institucional e estrutural. Ele pode ser visto como uma maneira de desumanização, na qual os danos socioambientais recaem mais, provenientes do desenvolvimento excludente, recaem mais sobre as populações mais vulneráveis. E aí, em seguida, a gente percebe que o racismo ambiental é um recorte de um todo, porque, como foi dito, não eram apenas a população de cor que sofria esse tipo de dano. Então, o racismo ambiental é um recorte de uma teoria maior, que veio a ser chamada de justiça ambiental, que, conforme Alcerrán, Mello e Bezerra, ela se traduz como um direito ao meio ambiente seguro, equilibrado e produtivo para todos, sendo o meio ambiente visto em sua integralidade, considerando suas dimensões ecológicas, sociais, políticas, econômicas, estéticas e físicas construídas. É o direito que deve ser livremente exercido, respeitando identidades individuais e coletivas, bem como a dignidade e a autonomia dos povos. Ela preconiza que nenhum grupo social deve suportar consequências ambientais negativas de forma desproporcional. E aí, também como um paralelo à justiça ambiental, surge a justiça climática, que é relacionada diretamente às alterações climáticas que estão ocorrendo da Revolução Industrial para cá, só que ela não se restringe ao efeito estufa e à redução do aquecimento global. São também questões éticas e políticas, não apenas ambientais e físicas, porque tudo está integrado. Então, ela surge a partir de movimentos reivindicatórios de comunidades mais pobres afetadas pelas mudanças climáticas, bem como também pelas frustrações das negociações do clima e inércia dos estados frente às evidências científicas dos riscos climáticos. E um tema muito relacionado à questão de racismo ambiental, justiça ambiental e justiça climática é a presença da colonialidade. O direito internacional clássico, que é uma exteriorização da hegemonia ocidental, ele impôs uma ordem global imperialista colonialista, cujas estruturas se mantiveram até as independências das colônias. Só que mesmo com o rompimento do nexo político de dominação, não houve o rompimento de valores culturais de hegemonia, nem se modificou as estruturas econômicas de subordinação e dependência. Então, a Europa continuava a ser o centro do mundo, a referência para todos. E aí, dentro da colonialidade, a gente faz um recorte para o gênero, porque gênero e natureza na modernidade colonialista são vistos como um espaço de apropriação e exploração. Esse caráter dúplice é fundamental à lógica capitalista, pois constrói uma ideia de dominação sobre mulheres e natureza, inferiorizando-as. E aí, achei interessante colocar aqui na pesquisa, até atendendo às sugestões na banca de qualificação, a questão do TWAIL. TWAIL são as abordagens do terceiro mundo ao direito internacional. Como eu já falei anteriormente, o direito internacional clássico era hegemônico, mostrando a Europa, digamos assim, como um centro do mundo. E o movimento político TWAIL entende conceitos como direitos humanos universais, Estado-nação, soberania, cidadania, civilização, como mecanismos de legitimação, interferência e controle sobre os povos do terceiro mundo. Então, o objetivo maior dos TWAILers é transformar a visão do direito internacional a partir da vivência dos povos do terceiro mundo, trocando uma linguagem de opressão por uma de emancipação. E aí a gente entra no capítulo 2, que trata de gênero e interseccionalidade. Para compreender um pouco a temática, eu trouxe alguns recortes, porque eu não tinha como fazer um histórico de tudo dos direitos das mulheres, mas algumas pontuações que eu achei interessante trazer. Primeiro é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, lá de 1791, proposta por Olympe de Gouges, que ela se espelhou na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que tinha sido aprovado na Assembleia em 1789, lá na França, e basicamente ela fez uma declaração em que ela equipara homens e mulheres e direitos. Foi o primeiro documento, né, a mostrar os direitos das mulheres. Contudo, ela foi vista como uma contra-revolucionária e guilhotinada no ano de 1793.
No ano de 1979, já bem mais para frente, cria-se a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que aí já são normativos mais específicos, buscando justamente proteger os direitos da mulher, combater prostituição, tráfico de mulheres. Então, assim, foi um primeiro compilado de normativas mais específicos na defesa do gênero feminino. Mais para frente, já no âmbito latino-americano, temos a Convenção de Belém do Pará, de 1994, né? Que o nome técnico é Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, né? Conhecida como Convenção de Belém do Pará, que justamente teve uma aplicabilidade mais prática na efetividade e punição de quem descumprisse as formas de discriminação contra a mulher. Por fim, um recorte muito interessante no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é do caso Gonzalez e outras versus México, que ficou conhecido como Campo Algodoeiro. O Estado do México, o Estado-nação do México, em especial a cidade de Juarez, desde 1993 registrava desaparecimentos inexplicáveis de mulheres. E no ano de 2001 desapareceu uma determinada mulher e duas adolescentes. E as famílias ficaram em cima, uma busca incessante para saber o que teria acontecido com aquelas mulheres, considerando que o México já era visto como um estado violento desde 1993. E aí as famílias sofreram por 10 anos, fazendo até investigação por conta própria, porque a própria burocracia estatal não deu muito cabimento às famílias, retardava as investigações, e apenas 10 anos depois os corpos foram achados no local, num campo algodoeiro. Por isso que o caso ficou conhecido dessa forma. E aí a CID prolatou uma sentença no ano 2018, reconhecendo a incapacidade do México de proteger essas mulheres, né, que sofriam diversas formas de violência, e ainda condenou o Estado pela revitimização secundária das famílias, porque a burocracia estatal, a falta de atendimento, a falta de dedicação ao caso fez com que as famílias sofressem por mais de 10 anos. Então, o Estado foi condenado nesses dois sentidos. E aí a gente entra um pouco nas teorias. Essa do ecofeminismo é uma teoria criada pela Françoise Dobon em 1972, que na verdade ela entende em sua obra Feminismo ou Morte que o planeta está já para acabar, estava já para acabar, né? Porque assim, era tanta destruição, problemas ambientais, poluição, que ela não via saída. Então ela cria uma teoria chamada ecofeminismo, em que ela mistura ecologia com feminismo, de modo que na crença dela, atuando esses dois tópicos juntos, poderia combater sim a extinção da humanidade. E aí a outra teoria, que vem um pouco depois, em 1989, existiram outras expoentes, Angela Davis, Bell Hooks, mas para fim desse trabalho, e até pelo tempo que eu tenho, eu vou focar na que eu usei como base para o trabalho, que é a Kimberlé Crenshaw, que criou a teoria da interseccionalidade em 1989. A interseccionalidade, para ela, é a sobreposição de dois ou mais tipos de discriminação constantes de grupos sobrepostos. Para a interseccionalidade, os diversos tipos de preconceito com questões religiosas, etárias, pessoas com deficiências, cruzam-se, somando-se em relação a cada indivíduo. Assim, a interseccionalidade objetiva operacionalizar a indissociabilidade que ocorre entre racismo, cis-heteropatriarcado e capitalismo, os quais produzem encontro e cruzamentos de avenidas identitárias que atingem diversas mulheres negras em razão da sobreposição de gênero, raça e classe, que são modernos instrumentos coloniais. Parêntese, essa questão das mulheres negras foi porque a Kimberlé Crenshaw, ela era ativista do movimento negro dos direitos civis norte-americanos. Então, na análise de processos que ela fazia, análise judicial, ela percebeu que o feminismo negro não se aplicava. Os negros até tinham algum tipo de vantagem em tribunal, as mulheres tinham outra, mas quando era as mulheres negras, elas eram totalmente prejudicadas em qualquer tipo de processo. E aí, por isso, ela cria essa teoria. E aí, entrando no capítulo 3, que é propriamente o estudo de caso do trabalho, a mulher campesina e sua importância para a agricultura familiar.
Primeiro, é importante falar da existência da Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial de 1996, que ela é da FAO. A FAO é uma agência especializada da ONU, né? Criada em 1945 em Quebec, no Canadá. E o objetivo dessa declaração, o objetivo maior foi a erradicação da fome no mundo, porque se enxergava que existiam milhões de pessoas passando fome sem ter condições de se alimentar dignamente. Então, foi o primeiro marco normativo sobre a segurança alimentar mundial, essa declaração. E aí a gente entra no tema da agricultura familiar. A agricultura familiar é essencial à sociedade, constituída de produtores rurais que não são latifundiários, mas sim povos tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores, silvicultores, aquicultores. E ela tem grande importância, pois sua produção de alimentos é para o abastecimento do mercado interno, havendo uma relação simbiótica com a natureza, o que vai de encontro à lógica mercantil do capital. E aí as mulheres do campo no Brasil resistem pelos seus territórios, pela realização da reforma agrária, elas buscam a sustentabilidade e a produção sem agrotóxicos e transgênicos. Além disso, elas cuidam dos trabalhos domésticos de manutenção da casa e da família. Contudo, elas sofrem diversos tipos de violência. E aqui eu abro um parênteses para falar um pouco sobre as violências. Elas sofrem muitas, elas sofrem violência patrimonial, elas sofrem, às vezes, violência física dos maridos, elas geralmente são mais pobres que os homens, elas têm um menor grau de instrução, elas podem sofrer violência doméstica, têm a dependência econômica, e elas são as principais responsáveis pela manutenção, a coleta dos recursos florestais e da busca pela água. Só que o impacto sobre os recursos hídricos faz com que elas tenham que ir mais longe para conseguir água, o que também pode gerar violência no sentido, por exemplo, até mesmo de cunho sexual, pelo afastamento delas estarem sozinhas em áreas isoladas. E também, além disso, a água sem qualidade pode gerar doenças, né? Dengue, malária, cólera. Também com as mudanças climáticas acontece deslocamento forçado de mulheres. Existem casamentos infantis para tentar melhorar a situação da família. Estigmação social das lésbicas, bissexuais e transgêneros. Existe uma série de violações. Então, para combater a crise climática, a gente precisa entender a precarização, né, que atingem os corpos femininos e com os eixos que as excluem, né, essas interrelações, de modo que se deve incluir as demandas e as necessidades das mulheres para compreender e combater as mudanças climáticas. E aí a gente entra na parte dos dados propriamente ditos. Primeiro foi retirado os dados da FAO, né, como eu já disse, criada lá em 45, né, é o principal órgão internacional em relação à alimentação. E assim, a gente não tem tantos dados, tanto em âmbito mundial, de órgãos oficiais, quanto no Brasil, sobre a agricultura familiar. Então, esse relatório da FAO foi de 2023, então é um relatório recente. E aí a gente faz a análise aqui da figura. Em âmbito global, 38% dos homens estão empregados no mercado de trabalho da agroalimentar, enquanto as mulheres estão em 36%. Então, são percentuais próximos. Já na Ásia, é diferente. Na Ásia e na África subsaariana, se percebe-se que 71% das mulheres na Ásia e 66% das mulheres na África são dependentes desse mercado. Então, os homens buscam outras tarefas, também estão inseridos nos sistemas, mas as mulheres estão mais envolvidas nos sistemas agroalimentares. E assim, mundialmente, as mulheres representam 21% dos trabalhadores no setor da pesca e aquicultura e quase 50% dos que trabalham na cadeia de valor aquático em geral. Então, além disso, elas têm uma maior probabilidade de trabalhar em situações de vulnerabilidade e em questão de exploração agrícola. Existe uma disparidade de gênero de 24%, onde as mulheres recebem por salário cerca de 82 cêntimos por cada dólar que os homens recebem. E aí, entrando um pouco no aspecto mais político. Olhando o aspecto político, 68 países declararam realmente haver uma diferenciação entre gêneros, e desses 68, 75% disse reconhecemos haver desafios nesse âmbito de igualar homens e mulheres.
Mas na parte prática, apenas 19% desses 75% dos 68 países estabeleceram em seus documentos e normativos objetivos políticos concretos para tentar fazer mudar essa situação. E aí também trouxe o quadro, que a Covid era recente, né? Que durante a Covid-19, 2% dos homens perderam emprego na agricultura, enquanto as mulheres representaram 22%, uma discrepância muito grande. E aí, uma questão de impacto. A FAO fez uma projeção de que eliminar a disparidade de gênero na questão agrária, bem como essa diferença salarial, aumentaria o produto interno bruto global em 1%, o que representa cerca de 1 bilhão de dólares. Com essa equiparação, a redução da insegurança alimentar mundial cairia 2% e o número de pessoas que sairiam dessa insegurança alimentar seria do impacto de 45 milhões de pessoas. Além disso, se metade de pequenos agricultores se beneficiassem com capacitação das mulheres, haverá um aumento de 58 milhões de pessoas com maiores rendimentos e a resiliência de 235 milhões de pessoas aumentará. E aí agora a gente entra na análise de dados da CONTAG, do IBGE e da Embrapa. Na verdade, a principal é do IBGE, do Censo Agropecuário de 2017. A Embrapa também trouxe alguns dados e a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, na verdade fez uma análise de dados do IBGE. Por isso que boa parte dos meus gráficos foram criados com o nome adaptado a partir de CONTAG, porque a gente pegou a representação, né? Eu li lá a representação dos dados que eles colocaram e criei esses gráficos, né, adaptando o que tinha sido proposto pela CONTAG. E aí a distribuição da população rural no Brasil. Percebe-se que o Nordeste, né, e o Sudeste concentram a maior distribuição da população rural. Contudo, de 2012 a 2022, houve uma variação negativa. Houve uma diminuição, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, na população rural, enquanto houve um aumento no Centro-Oeste, no Sul e no Norte. No Brasil está praticamente equiparado, não, assim, houve uma pequena variação, né? Mas não tão grande, né? E aí a distribuição da população rural por gênero no Brasil. Se a gente olhar o mapa, é quase que 50%. Os homens representam um pouco mais de 50% na agricultura, mas durante o período de 2012 a 2022 não houve assim tanta variação, ao menos não nesse tipo de gráfico, com essa especificação de por estado, né? E aí, embora as estatísticas elas demonstrem uma menor presença numérica das mulheres na agricultura, se observar de 2012 a 2022, houve um aumento gradual da participação feminina no campo, refletindo um processo de empoderamento e mudança nas estruturas de gênero do trabalho. Na figura 3, né, a gente tem a população rural feminina ocupada de 14 anos ou mais, que aí a gente percebe o seguinte, que em 2012 havia um número X ocupado e em 2022 houve uma queda na ocupação. Da mesma forma, o número de desocupadas caiu. Mas isso não necessariamente reflete uma situação, digamos assim, ruim, porque as mulheres também podem ter buscado outros campos de conhecimento, outras formações, outros trabalhos e estarem inseridas nesses locais, né? Porque várias coisas impactam no trabalho de quem é do campo, inclusive aspectos políticos. Então, assim, realmente houve uma modificação, né, de 2012 a 2022. E aí, a figura 4 traz a população rural feminina de 14 anos ou mais, que é ocupada na agropecuária, porque, assim, a minha pesquisa é sobre a agricultura. Só que os dados são muito poucos no Brasil, os dados oficiais, em especial do IBGE, que era um censo que não era tão apurado. Então, ele trouxe, assim, de forma genérica, como agropecuária, e aí eu trouxe para o trabalho essa informação. E se a gente observar, os negros são, no caso, as negras são maioria desde 2012 até 2022, o que pode representar uma questão histórica, né, relacionada ao tempo de escravidão, colonialismo, né, subjugação da pessoa negra. Mas, assim, está cada vez mais diminuindo, né, essas diferenças. E aí, esse foi um gráfico que me deixou muito feliz. Por quê? Porque a Embrapa traz as informações sobre a escolaridade feminina.
Se a gente comparar a figura A com a figura B, a figura A é do ano 2006, a figura B de 2017. Olha como tá. Nível fundamental, haviam 50% das mulheres que tinham nível fundamental. Em cerca de 11 anos passou a 61%. 40% das mulheres nunca tinham frequentado uma escola e passaram e 17% passaram a nunca frequentar uma escola. Então, houve uma melhoria exponencial nesse sentido. O nível médio de 7% passou a 16% e o nível superior dobrou de 3% para 6%. Os estabelecimentos dirigidos por mulheres também houve uma mudança, né, significativa de equiparações, né, entre homens e mulheres, né, nos estabelecimentos dirigidos por mulheres. E, assim, esses estabelecimentos na área rural, liderados por mulheres, podem indicar um avanço justamente relacionado à educação que esse grupo sofreu. Então, essa maior qualificação educacional, ela tem permitido uma gestão mais eficiente dos negócios agrícolas pelas mulheres, com um aprimoramento em questões de habilitações técnicas e de gestão. E aí tem a parte dos estabelecimentos dirigidos por homens e mulheres na agricultura familiar. Houve um aumento no número de mulheres dirigindo esses estabelecimentos e houve uma redução dos homens dirigindo esses estabelecimentos, bem como nas áreas em hectares relativos aos estabelecimentos, que os das mulheres cresceram e as dos homens diminuíram. E aqui a gente entra no último ponto, que são as SAFER no Brasil. Ressalto que essa pesquisa foi do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e não representam todas as SAFER no Brasil, foi um recorte de uma pesquisa deles. SAFER são os sistemas agroflorestais. E assim, a agricultura familiar, ao implementar os sistemas agroflorestais, ela desempenha um papel crucial na promoção da justiça climática, pois as SAFs capturam e armazenam o carbono atmosférico, contribuindo para a redução dos gases do efeito estufa e diversificam as produções agrícolas, aumentando a resiliência das comunidades às mudanças climáticas, né? Então, elas promovem a biodiversidade, conservam o solo e os recursos hídricos e adotam princípios agroecológicos, fortalecendo as práticas sustentáveis. Então, em resumo, a agricultura familiar com a SAF, ela ajuda a mitigar as mudanças climáticas e aumentar a resiliência agrícola e conservar os recursos naturais, contribuindo para a justiça climática. E aí a gente chega na conclusão do nosso trabalho, que a análise desses dados revelou que dentro da estrutura agrária brasileira, o trabalho feminino na agricultura tem sido cada vez mais reconhecido. Tornou-se evidente o papel fundamental desempenhado pelas mulheres rurais na produção do extrativismo sustentado e produtividade agrícola, o que impacta diretamente na iniciativa de combate às mudanças climáticas. Esse reconhecimento crescente da contribuição das mulheres do campo não apenas valoriza seu trabalho, mas também destaca a importância da gente incluir perspectiva de gêneros nas políticas e práticas relacionadas à agricultura e ao meio ambiente, impulsionando esforços mais eficazes na busca pela justiça climática. Então, o estudo desses dados possibilitou a observação de tendências significativas nos últimos anos. Foi notável um aumento da liderança feminina nos meios rurais, que foi refletido na gestão das propriedades quanto em iniciativas comunitárias. Também houve um crescimento da ocupação dos hectares por mulheres, indicando uma maior participação e responsabilidade delas no setor agrícola. Paralelamente, também verificou-se um aumento expressivo na escolaridade das mulheres, o que sugere um maior acesso à educação e um potencial para aprimorar as técnicas agrícolas e estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Porque a gente sabe que atualmente as mulheres, elas são muito elas sofrem muito com essas alterações climáticas, mas elas não estão inseridas em espaços de tomada de decisão. Não estavam, porque aos poucos, né, nos últimos anos, nós estamos vendo que com essa educação, com essas iniciativas, com esse perfil de liderança, elas estão conseguindo se inserir nos espaços de tomada de decisão. Na própria COP mesmo, que do ano passado conseguiu ter um pavilhão específico de gênero, não foram tantos avanços, mas se comparar ao início, lá em 1972, tudo que a gente conseguiu de lá para cá foi assim excelente. As mulheres estão conseguindo cada vez mais ocupar o espaço que lhes é de direito. Agora, por fim, é importante eu ressaltar a escassez
dos dados disponíveis sobre a divisão de trabalho rural por gênero, porque revela desde já disparidade e desigualdade entre os sexos. Falta de informações oficiais evidencia um padrão de invisibilidade das mulheres e uma subestimação de suas valiosas contribuições para a produção agroalimentar, a gestão sustentável dos recursos naturais e a promoção da agroecologia. Então, esse cenário revelou uma dificuldade em quantificar, por meio de estatística, o verdadeiro valor do trabalho feminino no campo. Então, isso nos leva a refletir o quê? Que os dados e estatísticas não são meros números, mas também refletem construções sociais. Então, diante das conclusões dessa pesquisa, é imperativo reconhecer que a busca por alternativas sistêmicas não se limita apenas à superação do capitalismo, mas também ao enfrentamento do antropocentrismo, patriarcado, produtivismo e extrativismo. Então, nesse contexto, o estudo apontou que a relação de luta das mulheres rurais e o desempenho de um papel fundamental que elas têm na busca pela justiça climática. Além de sujeitos sociais, atuam também como sujeitos políticos, que merecem ter voz e representatividade nas lutas por seus direitos e na busca pela equidade de gênero. A participação ativa de mulheres na agricultura familiar fortalece não apenas a resiliência das comunidades rurais diante dos desafios climáticos, mas também promove práticas sustentáveis e colabora para a construção de um futuro mais equitativo e resiliente para todos. Por fim, eu recomendo, na minha pesquisa, aos órgãos governamentais e organizações do terceiro setor que direcionem esforços para desenvolver informações estatísticas mais abrangentes, com ênfase na categorização de gênero, a fim de abordar as desigualdades no acesso à terra e aos meios de produção. Então, é fundamental que essas pesquisas incluam uma avaliação detalhada do impacto dessas desigualdades na sociedade. O poder público deve formular políticas públicas específicas e direcionadas para o setor agrícola, com o objetivo de melhorar as condições de vida no campo, em especial das mulheres. Então, o incentivo ao ativismo político também se mostra essencial, pois os movimentos sociais têm desempenhado um papel fundamental na promoção de debates e defesa dos direitos das mulheres. A exemplo até do próprio movimento de mulheres camponesas que eu citei durante o meu trabalho, falei um pouco sobre eles. Então, é necessário a gente fortalecer essas iniciativas para alcançar uma transformação mais significativa e inclusiva na realidade rural. Muito obrigada. Obrigado, Alana. Obrigado pela apresentação. Eu passo, então, a palavra para a professora Daniele, que é a professora externa, e, em seguida, a professora Iris e a professora Priscila. Professora Daniele. Uma dúvida, eu devo responder cada professora individualmente ou respondo as três ao final? Pode responder a cada uma delas, Certo, tá bom? tá Para certo. não esquecer de Tá responder. certo, mas eu tô Depois fica muita anotando. coisa e esquece. Aham. Deixa eu sair da minha sala aqui, que tem 4 pós-docs aqui. A gente está numa. Vieram limpar a sala bem agora, a gente ficou um pouco para lá, para cá, assim, bem na hora da sua exposição. Mas vocês tiveram oportunidade de ver que lindo que é o campus aqui da Exalc USP, aqui toda cheia de árvores, todo bonitão. Fizeram um tour pela universidade quase na hora da apresentação. Bom, Alana, olha, primeiro eu queria assim, elogiar, né, o trabalho seu e do seu orientador, que o trabalho está muito bom, vocês fizeram uma excelente pesquisa, né, e também a banca de qualificação por ter deixado bem redondinho, né, o trabalho. Eu queria, assim, dizer que as considerações que eu vou fazer são melhorias, né, sugestões que não necessariamente precisam ser acatadas, né? Mas assim, o trabalho já está muito bem elaborado, já é um trabalho de peso, de qualidade, muito bem defi- é, é, articulado, então defensável, né? As ideias estão ali, né? Eu só tenho considerações a agregar, né? A ficar melhor, né? Então são sugestões para você
acatar se achar conveniente, né? Primeiro, algumas perguntas para você esclarecer aqui para mim. O que vo- é, você citou algumas bibliografias, né, de conceitos, né? Não sei se ficaram assim tão claros quando você trouxe, né? Então, eu primeiro queria checar se isso ficou assim tão claro na sua abordagem. Então, a princípio, lá nas suas primeiras páginas, bem no comecinho mesmo, tem uma citação lá na página 9, né? Os riscos são, então, um motor de autopolitização da modernidade. O que é exatamente esse autopolitização? O que é isso? O que é esse autopolitização, né, do Beck? Já quer que eu responda agora ou a senhora quer perguntar todas as Não, coisas e não, dialogicamente, pode responder, pode responder. só vou até a página 9 porque realmente o termo autopolitização eu não estou me lembrando até em que parte Ah, está se então referindo. deixa. Depois anota e depois a gente Certo. volta, tá? Uhum. E aí tem uma outra questão com relação a, a uma outra terminologia bem própria em relação a, ao finalzinho. Nossa Senhora, quase tomei um sabão aqui. Não. Tô bem aqui. Quase tomei um sabão no banco. Aventureiro esse meu modelo de. Aqui. Quando se trata do crescimento populacional como fator que afeta o clima, precisa-se pensar numa situação que afeta os aspectos de saúde reprodutiva e sexual. O que o clima tem a ver com saúde reprodutiva e sexual? Nesse caso, professora, essa parte eu estava me referindo, se não me engano, né, porque o texto é bem grande, à questão das violações que as mulheres sofrem. E aí o clima impacta na saúde reprodutiva e sexual, porque por várias das coisas que eu citei, casamentos forçados, porque o clima leva as mulheres passarem por essas violações. E aí nessas violações com casamentos forçados, com deslocamento para a busca de água, elas podem sofrer violências sexuais, elas muitas vezes, os homens que são, digamos assim, o dominante da casa, eles interferem na forma da criação, porque eles são o gestor da propriedade. Então, isso impacta também na criação dos filhos. Então, assim, o clima, ele leva a uma série de violações por causa, no caso, as mulheres estão ocupando um espaço, estão cada vez mais saindo, né, crescendo, mas atualmente ainda ocupam um espaço de subjugação. Então, isso afeta até na questão da qualidade de vida, delas poderem escolher ter mais filhos ou não, a questão da sustentabilidade, ter onde essas crianças morarem, estrutura. Se for essa Isso, parte do por aí, trabalho que mais por aí. tiver É se na página, referindo. dá uma notadinha, na página 70. Página 7. Isso, na página 70. É mais por aí, que é a questão do ambiental mesmo, e não da política e, e, e da parte mais é, interdisciplinar, tá? Crescimento populacional. Mas indo por essa questão mais abrangente, então, sem falar muito especificamente de trechos do trabalho, explique para mim o que você entende por essa questão que é bem crucial do seu trabalho, né?
por que racismo ambiental tem a ver com feminismo? Bem, como eu expliquei, a origem vem do racismo, o racismo ambiental chega, e aí dentro do racismo ambiental existem os povos, né, que são subjugados, que aí em sua maioria eram populações afrodescendentes ou hispânicas, e aí várias pessoas dessas populações sofriam violações. Só que a mulher sempre está num local de violação a maior que os homens. E aí a gente viu que o contexto do racismo ambiental é um recorte para uma justiça ambiental. E aí, conforme foi explicado no trabalho, na justiça ambiental, as mulheres sofrem mais do que os homens, né? Então, assim, elas são mais impactadas por isso. Então, o estudo em relação às mulheres começou com o movimento feminista negro dos Estados Unidos, que aí eu trouxe também a questão da Kimberly Crenshaw, que foi quem criou a Mas por teoria da... quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que Porque eu começou? trouxe... Por que começou? Por que Não começou? entendi. Reformula a Por pergunta, que por o favor. racismo? Por que o racismo? Por que o Hum. feminismo? Você está me dizendo que o feminismo começou com o racismo. Tudo, tudo começou com o racismo. Por que começou? Por que que, Não, por que que a gênese está no racismo? não, o feminismo tem uma história própria, mas a questão do feminismo interseccional foi o que eu quis trazer no meu trabalho. E aí o Isso. interseccional é que vem do racismo como um recorte para a justiça ambiental, da justiça ambiental que atinge diversos vulneráveis, dos quais as mulheres são um dos maiores expoentes, e muitas estudiosas da justiça ambiental vieram do movimento americano negro. Então, dentro do próprio movimento lá do racismo, essas mulheres não tinham muita voz. Então, assim, elas viram que elas precisavam de um movimento para elas. Então, foi construído também um feminismo negro. E aí, o feminismo negro é uma forma de falar, né? De pesquisadoras negras, né? Buscando equiparar. Porque, assim, o feminismo que existia, as mulheres brancas não eram o mesmo feminismo das mulheres negras. Cada uma tinha seus interesses próprios. Tanto é que a primeira questão que afeta as feministas brancas é a questão de classe social. Então, assim, para elas, o impacto maior é a classe social e elas não viam o ponto das feministas negras, que eram justamente as pessoas que mais sofriam com as interseções. Porque as mulheres brancas sofriam, mas as negras sofriam muito mais. Era algo nesse sentido. Não sei se eu consegui explicar o que a senhora queria ouvir, né? Se não for, pode me reperguntar que eu respondo de novo. Vou reformular. É, o que você está me dizendo é o seguinte: você está me respondendo teoria. Como surgiu a teoria? Não quero perguntar, não quero saber da teoria. Não estou querendo saber da teoria, como surgiu a teoria. Quero saber da, da concepção. é, é, vou dar a resposta. O que eu queria ouvir de resposta? Dos círculos concêntricos, né? Da interseccionalidade. Então, na verdade, são duas bolinhas, uma dentro da outra, né? Que, na verdade, a gente vê uma natureza de discriminação dupla ali se manifestando, né? Que se verifica na prática, né? Que você verifica, né, na natureza que são duas bolinhas ali, né? Então não é só, né, aquela natureza, né, de discriminação que você vê, né, ali se manifestando, né, e aquela compartilhando ali, né? Então, nesse sentido que eu queria ouvir, né? Outra pergunta. É, explique para mim a transição de colonialismo e Whale. Senhora, só faz pergunta difícil, hein? É o Vamos meu lá. papel. Tá certa. Ainda mais que a externa. Vamos lá. A colonialidade, ela surge desde a época da, digamos assim, da colonização, né? E vai sofrendo transformações no decorrer do tempo.
E aí o direito internacional clássico, ele é criado desde então e ele vem com uma postura eurocêntrica. Então, assim, os Twailers, né, os estudiosos das abordagens do terceiro mundo do direito internacional, eles entendem que não está havendo um respeito aos demais povos, porque por mais que a colonialidade tenha supostamente acabado, né, no sentido, no aspecto mais político, digamos assim, mas na prática não acabou. Porque se a gente pega estudos, a maioria deles toma a Europa como um centro do mundo. Então, o objetivo dos Twailers é justamente abrir a mentalidade global para dizer: a gente está falando do terceiro mundo, quem tem que falar é o terceiro mundo. O que eles vivenciam, quais são as dificuldades, as explorações sofridas, eles têm que ter voz. Então, assim, não é que haja, digamos assim, uma transição. A colonialidade existe, existiu, barra existe ainda, né? Os desdobramentos dela, só que atualmente, graças a Deus, surgem os Twailers com essa mentalidade mais aberta. Vamos falar do terceiro mundo falando, eles próprios falando de si mesmos. Ou então a gente estudando, ouvindo a consideração dos estudiosos da história deles, e não tratando como um eurocentrismo. Porque o terceiro mundo tem que contar a história dele, não é a Europa, que é o centro de tudo e vai comandar tudo para sempre. Cada um tem que ter autonomia e sua independência, né? Será que a gente está vendo no seu trabalho um caso ali empírico de manifestação de um colonialismo, talvez ambiental? Da minha parte, na minha escrita, é isso? Não, 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 não. Um caso manifestado de um colonialismo? A Será que forma você como a justiça climática surge, como ela atua. Sim, porque agora que a gente está conseguindo sair, a partir da mentalidade dos Twailers e outros estudiosos de áreas afins, que a gente está conseguindo discernir todo esse processo histórico de construção para chegar no movimento, no momento atual e fazer com que esses estados tenham mais voz. Nas próprias COPs mesmo, o Brasil, que antes era um país, digamos assim, de terceiro mundo, agora é um desenvolvimento já relativamente numa postura maior, até por ser um país grande, né, de grandes recursos, de grandes fronteiras. Então, assim, a gente está assumindo as rédeas da nossa história, né? Aí, por exemplo, também puxando, assim, saindo um pouco do assunto, mas é o assunto. Se a gente for ver, é que eu acho que na minha explicação eu terminei passando batido, mas eu acho, eu não sei se eu falei ou não. Tema muito interessante é a questão da Constituição do Equador, da Pachamama, a Mãe Terra como sujeito de direitos. Então, o Equador está sendo pioneiro no mundo, assim, apesar de outros estados já estarem também seguindo, em trazer essa informação que culturalmente deles a natureza é algo, é um ser superior, né? Então, assim, que é o próprio sujeito de direitos, né? Que tem potencial para ações judiciais, né? Pode Mas aí é uma responder questão, por si será que a próprio. gente precisa dar sujeito, será que a gente precisa dar status de sujeito de direitos para a natureza para a gente vencer essa situação de colonialismo? Não, Será são dois que pontos diferentes, né? Eu só quis trazer como uma informação. Uma coisa não tem a ver com a outra, realmente. é, Na minha visão, particularmente em relação aos direitos da natureza, eu acho importante ela ser sujeito de direitos. Mas realmente não é uma resposta à sua pergunta. Foi só um recorte que eu fiz que eu achei importante, como um país do terceiro mundo está se colocando para toda uma comunidade internacional e servindo de exemplo para outros estados-nação. é, bom, eu acho que de perguntas era isso que eu tinha preparado aqui. De sugestões de, 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 de professores para você, eu tenho alguns aqui. Nossa, olha, desfocou, Mas tá bonito aí, desfocou o meu cenário fundo tá agora. bonito. Ave Maria. Bom, é, tem uma a principal fonte aqui para você. Não, vamos para uma coisa mais
teórica e a administrativa antes aqui. Minha sugestão de organização do texto, eu acho que seria mais fácil para o seu texto. Eu acho que talvez uma organização diferente, né? Eu acho que o seu texto poderia ser melhor organizado indo da justiça climática, depois da justiça climática, você ir de dentro da justiça climática para o racismo ambiental, depois do racismo ambiental para dentro da justiça climática, você é racismo ambiental, feminismo, né? E aí detalha bem o feminismo claramente, né? Não, desculpa. Do maior para o menor, entendeu? Então, você ir justiça climática, daí Tueio, toda a parte de colonialismo Tueio, aí racismo ambiental, não, racismo, desculpa, toda aquela parte do histórico que você fez, né? E aí você chega no descritivo do seu feminismo. Eu acho que ficaria mais talvez a sua análise questão, tá? Para você reorganizar o texto do maior para o menor, né? Explicando dessa forma, né? Eu acho que seria mais interessante, né? Esse esse caso, né? De organização. Autores que eu achei muita falta para você incluir, né? Talvez no seu texto, né? Uma questão importante de justiça climática é você falar, né, de questões sistêmicas, né, de critérios, né, de ordem econômica, né, do seu orientador, inclusive, né, de ordem econômica, que a gente está sempre escrevendo de ordem econômica, né, fez falta por causa do seu orientador, principalmente, né, fez falta por ser o seu orientador, inclusive. Por quê? Porque a justiça, né, climática, a justiça, se você for pensar, na verdade, é um conjunto de normas que está internacionalmente posta e não está escrito em lugar nenhum. Ela está subjacente numa série de princípios, entre eles, né, os direitos humanos, entre eles as ordens econômicas, entre eles as estruturas de enforcement, né? Enforcement, de como vai fazer valer as leis, né? Como que eu vou fazer valer o dispositivo econômico, né? Que eu quero que o TikTok não seja implementado, né? Como que eu vou fazer que o TikTok não seja implementado, né? Aí eu vou tirar o TikTok do... Ah, não, não vai conseguir, porque o TikTok vai continuar. Ah, não, mas nos celulares públicos do Canadá eu vou conseguir. Ah, mas no celular do canadense eu não vou conseguir, porque ele não vai estar subir. Então, entendeu? Isso é justiça também, né? Ah, mas ele está envolvido numa justiça ambiental, climática, na sua essência ampla. Se você for pensar num amplo escopo, sim, de uma abrangência inúmera, né? E principalmente nessa abordagem que você está tomando, por exemplo, nesse caso do direito penal internacional, né? Porque o direito penal internacional é a última instância, é a mais bonita, é a mais efetiva, é a que você vê o enforcement legal, etc. Mas ele é muito raro, ele é raríssimo, né? Então, eu acho que seria muito, muito importante você colocar, principalmente autores como o Thomas Pogge, né, que fala bastante desse negócio de responsabilidade, né, de justiça climática
nesse sentido, né, de é, é, ordem, né, ordem subjacente, né? Então eu vou te mandar esses autores. Uma outra coisa que eu senti muita falta é a gente falar um pouco das quilombolas, né? As quilombolas no Brasil, elas fazem um movimento importante no Brasil, principalmente, né? Tem pequeno, mas não é irrelevante, né? Em quilombolas, coloque, né? Ribeirinhas, né? Coloque movimentos dessas mulheres, né? Que fazem parte, né? Desse tipo de movimentos. Então, eu tenho até um Nesse paper, caso, recentemente, um a relatório nesse senhora sentido. quer, Eu posso te a senhora quer passar que eu já cite, diretamente. que eu Eu cite um acho caso, por que é exemplo, importante. o Quilombo Não, não, não. Conceição das Crioulas. Não, não, Falar não, um não, pouco não. sobre Tem tem até um relatório contando números, né, de quais são os números de quilombolas. Tem relatórios brasileiros, estudos a respeito de números de quilombolas, né? Então, eu acho que esse relatório, os números que você colocou, é importante você colocar a importância delas, né? A importância dessas mulheres quilombolas, né? Elas estão completamente silenciadas no seu trabalho, né? E isso não pode, eu acho que, acontecer num trabalho como o seu, né? Não pode. Em qualquer outro poderia, no seu, eu acho que não poderia. Eu acho que é uma voz porque no muito caso a importante senhora aqui. quer que eu faça o recorte da agricultura e dentro da agricultura a Sim. parte das quilombolas, porque elas Não, são não, não. um poder Pelo menos importante, citar, certo? sim. Porque tem uma agricultura muito forte, uma agricultura muito orgânica, uma agricultura muito integrada, uma agricultura Travou? Acho que É, caiu, eu né? acho eu acho que travou. então é Eu acho que fácil você travou ter pelo também. menos Ah, um pronto. parágrafo, né? Pelo menos um parágrafo aí eu acho que é importante colocar. Pelo menos nesse relatório que eu te passo, você consegue falar pelo menos um parágrafo, né? Citá-las. Acho que está instável lá a internet dela. Um trabalho importante com questão de gênero, pelo menos consulta. Eu vou te passar também o contato dela, tá? A senhora poderia repetir essa parte final porque a sua internet travou. Aí a gente não escutou. Ui, A senhora agora. falou assim de Certinho. inserir um parágrafo sobre as quilombolas baseada no relatório que vai me passar. E aí estava falando Isso. agora de alguém que a senhora ia passar o contato. Eliane Bellato, que tem um trabalho importante sobre gênero. Eu não sei exatamente o que eu fiz uma banca com ela, mas ela tem um trabalho importante sobre gênero e agricultura. Eu acho que vale a pena mandar um e-mail para ela, né? Só para contar, manda o trabalho para ela, pergunta, não custa nada, né? Manda, né? De repente ela tem umas ideias super legais e aí ou não, né? Ignora e daí tudo bem, né? Mas não custa nada, manda o trabalho e pede as ideias dela, que é uma especialista da questão de gênero Eliane no Brasil. Bellato, não é isso? Relato, eu te mando o contato, né? Não se preocupa Certo. com relação, tá? Uhum. Então eu acho que são questões bem importantes com relação a isso, tá? E tinha mais alguma coisa que eu estava esquecendo. Mas aí eu te mando por e-mail, tá? Tudo isso. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada e parabéns, né? São só Obrigada. considerações para melhorar. Agradeço muito. Obrigado, professora Daniele. Passa a palavra, então, à professora Iris. Bom, então, né, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade de participar dessa banca. Eu vou agradecer ao professor Douglas e à Alana.
dizer que desde a banca de qualificação, né, eu fiquei surpreendida positivamente com o trabalho, né? No início, o título a gente fica pensando, nossa, mas o que que a gente vai encontrar? E eu já na banca de qualificação já dei os parabéns para a Lana pelo trabalho que ela tinha desenvolvido, apesar de ainda não ter tido a cereja do bolo, né? E com essa banca, então, com a finalização do trabalho, eu pude concluir o que eu já suspeitava, que o teu trabalho, ele tá excelente, ele tá muito bom, né? As considerações que foram feitas, elas foram acatadas, infelizmente eu não consegui, né? A gente teve um problema aí, eu não consegui enviar os artigos como eu havia prometido para a Lana, porque foi bem em uma época bem conturbada, que eu não tinha quem fizesse a digitalização, a secretária nossa do escritório, ela estava de licença, enfim. Mas, Alana, eu gostaria de te dizer que, independentemente disso, o teu trabalho está excelente, né? Eu não vejo aí observações, a não ser assim, vou ser bem sincera contigo, eu vi, acredito que duas ou três pontinhos relativos a português, que talvez tu dando mais uma lida, acho que tu consegue corrigir isso, acho que vale a pena, né, fazer mais uma lida apurada dessas questões, mas assim, nada que comprometesse o teu texto, tu escreves muito bem. Eventualmente, qualquer dúvida que tenha surgido nessa leitura final, tu foste muito clara na tua apresentação, então eu te parabenizo por isso também, porque normalmente a gente tem muitas vezes alunos que escrevem muito bem, mas que na apresentação acabam se enrolando. E no teu caso, eu, a gente tem uma Lana completa que escreve muito bem e que apresenta muito bem. Então, meus parabéns por isso, tá? E eu não tenho nenhuma outra consideração, a não ser aquelas que eu já tinha mencionado, né, lá na banca de Acertei, qualificação. viu? Do Ah, SG, que a senhora pediu, eu li o Eu livro, mas sei, eu acertei. sei, eu sei, eu vi, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Então, eu não tenho nada a te criticar, né? Eu acho que as críticas eu já fiz lá, tive a oportunidade de fazer na banca de qualificação, a não ser essa questão de português, porque eu acho que sim, o teu trabalho deve ser publicado, e aí isso, né, com o auxílio do professor Douglas, eu acredito que tu vais ter uma publicação em um local de excelência, né, e te dizer que meus parabéns pelo teu trabalho, né, eu fiquei muito feliz com o que eu li e com a tua conclusão, com a cereja do bolo que a gente teve a oportunidade de ler. Gostaria também de dar os parabéns para o professor Douglas, né, pela orientação. Eu acredito que, claro, a gente tem muito do orientando nesse trabalho, mas o orientador ele tem também, né, as suas estrelas que devem ser dadas e sem dúvida aí eu já acompanhei várias bancas do professor Douglas, todas muito boas, mas eu me arrisco a dizer que dentre todas elas o teu trabalho foi o que eu li e que, não sei se pela temática, né, se puxa muito para minha área de atuação, que é essa questão de sustentabilidade e consultoria em ESG, foi dos que eu mais gostei, né? Então, eu te dou meus parabéns, Alana. Te agradeço pela oportunidade de aprender contigo, agradeço ao professor Douglas pela confiança que foi depositada em mim para poder te avaliar. E digo assim que o teu trabalho ele deve sim ser encaminhado para uma publicação. Acredito que não uma publicação coletiva, acho que deve ser inclusive uma publicação individual, tá? Acho que deve ter um destaque especial porque as tuas conclusões, apesar da gente ter ali a questão dos dados, muitas vezes que tu colocaste na tua conclusão, prejudicadas pelas faltas de dados disponibilizados, tu fizeste com grande maestria, tá? Então, meus parabéns.
eu me reservo aí essas palavras e agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade. Obrigada, professora. Obrigado, professora Iris. Passar então a palavra à professora Priscila. Bom, primeiramente, gostaria, né, de agradecer, como bem a professora Iris pontuou, nós participamos da banca de qualificação, e que, então gostaria de agradecer novamente o convite, né, saudar todos que aqui se encontram, né, um prazer não conhecer a professora Daniele, professor Douglas, né, que já é um companheiro de longa data também, agradecer pelo convite, a professora Iris, que nem se fala, né, acho que todas as bancas que eu fiz aqui foram com ela. Então, e a Ambra também pela oportunidade, né? E principalmente saudar a Alana, né? Por ter chegado até aqui e principalmente, né? Pela qualidade do trabalho, tá, Alana? Eu tenho algumas pontuações, já antecipo, tá? Tenho algumas perguntas para você, mas eu acho que é mais focado naquilo que, de fato, a gente não conversou, que eu não conhecia, né? Do capítulo 3 são algumas questionamentos, indagações que eu acho que podem contribuir para posterior desenvolvimento de artigos, de livro, enfim, e daqui do estudo, que eu acho que você não tem que parar aqui. Eu acho que a professora Daniele trouxe boas abordagens, né? Trabalhar um pouquinho com a questão dos quilombolas, trabalhar um pouquinho com essas intersecções de forma mais prática, né? Então, acho que são bons caminhos que você pode desenvolver a sua pesquisa no futuro, né? E espero que seja no futuro recente também, porque no futuro próximo, porque teu trabalho tem muito a contribuir, né? Principalmente num aspecto prático brasileiro, em uma realidade, né? Que a gente sabe que há necessidade desses debates, né? Primeiro, né? Vamos lá. Em relação à banca de qualificação, pelo menos para mim, e acredito que pela fala da professora Iris também, se atendeu muito bem àquilo que a gente tinha pontuado, né? Eu acho que o teu trabalho ficou muito mais lógico com as tuas, né? Então, existiu aí um ponto de intersecção entre efetivamente o direito internacional e a questão do que você está trabalhando, do que você está abordando. Eu também gostei que você colocou um pouco de interseccionalidade em relação à raça, gênero, trouxe, né? Ainda que você, na tua explanação, na tua apresentação, tenha destacado que você não se utilizou a fundo, mas você trouxe Bell Hooks, você trouxe Angela Davis, eu acho que precisava, né? Existe um caráter simbólico aí, não tem como ficar se utilizando, falar, né? Eu costumo falar, a gente tem muitas vezes a gente não tem lugar de fala, mas a gente tem lugar de propagação de ideias, né? De quem tem lugar de fala. Então, eu acho que tem um papel simbólico. Então, eu gostei que você trouxe, tá? Eu acho que você trouxe até uma citação também da Angela Davis. Então, eu fiquei muito satisfeita, tá? Mas vamos lá, tá? Eu tenho algumas questões para trabalhar. Eu achei tua conclusão maravilhosa, tá? Vou começar aqui destacando. Foi uma das melhores que eu já vi aqui na Ambra, tá? Então, parabéns pela tua conclusão. Mas assim, eu não sei se foi o meu trabalho, Alana, porque ninguém falou, então fiquei meio preocupada. Você não fez introdução no teu trabalho? Porque eu não vi tua introdução, né? Não sei se foi o artigo que foi me enviado, mas precisa ter introdução esse trabalho, né? Porque a conclusão tá muito boa, mas eu não vi a introdução. Mas Eu tinha enfim, feito a introdução de forma autônoma, mas me orientaram que a introdução deveria ser inserida no primeiro capítulo. E aí, se você observar o primeiro não. capítulo, Sim, Alana, mas assim, tem que ter um capítulo para introdução. Acho que te orientar aqui, a sentido do quê? A sentido que tem que ser inserido no capítulo, tem que ser pontuado. Então você precisa separar, entende? Porque eu não vi. eu tinha feito isso antes, eu tinha separado, explicava o contexto geral, fazia a parte de metodologia, objetivos e tudo, só que aí depois, com a orientação, aí eu juntei tudo no primeiro capítulo. Mas se for para desfazer, eu acho ótimo, porque para mim Tá, faz mais sentido ter uma introdução separada. Mas, Alana, confirma essa questão, porque eu nunca vi trabalho assim, tá? Aqui na Ambra, e eu também não oriento dessa forma. Então, confirma essa questão, tá? Eu acho que talvez tenha, talvez uma falha de comunicação, ou mudou, tá? Mas confirma, porque eu achei que ficou muito confusa essa questão da introdução, tá? E eu Certo. nunca vi em trabalho nenhum, tá? De dissertação Eu mesmo, prefiro tá? exatamente como a senhora falou. Eu acho o mais certo, mais lógico. Tá, Era como estava antes, e aí eu transformei, mas aí eu destransformo, sem problemas. tá bom, tá bom. Eu acho só que você, assim, pensando em uma posterior publicação, Alana, eu acho que você tem que. Você escreve muito bem,
Mas a leitura me deixou um pouco prejudicada a questão do uso da vírgula, tá? Eu acho que você precisa rever o uso da vírgula e em alguns pontos o uso de crase também, mas questão de vírgula me incomodou um pouco, até prejudicou um pouco a leitura, ainda que você escreva muito bem, tá? Então, rever um pouquinho essa questão do português em relação à vírgula e à crase, tá? Vamos lá. Então, eu só vou fazer aqui pontuações e perguntas em relação ao capítulo 3, que você atendeu, né, em relação até ao capítulo 1 e 2 na banca de qualificação, mas vamos lá, tá? O capítulo 3, eu vou dar uma sugestão. Eu achei que ficou faltando falar, tá, um pouco do papel das cooperativas frente à agricultura familiar, tá? É um papel muito importante que a gente tem aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, mas eu conheço muito a realidade da cooperativa do MST. Então, eles têm um papel de desenvolvimento, né, e de aprofundamento dessa questão da agricultura familiar. Então, pensando em uma prospecção do teu trabalho, talvez fosse o caso de falar também das cooperativas, tá? E assim, eu acho, tá, Alana, ainda que teu trabalho esteja muito bom, que você cai um pouco no senso comum, tá? Em alguns momentos, você não tem cientificidade do teu trabalho, tá? Vou dar exemplo. Na página 55, você afirma que grandes corporações são financiadas pelo Estado capitalista. Aí eu vou te perguntar, você tem algum exemplo que o Estado está financiando a corporação institucionalmente? Porque se você tiver, eu retiro o que eu estou falando. Mas eu acho que isso é senso comum, tá? Não tem cientificidade nenhuma você trazer essas afirmações, tá? Tem alguns outros momentos que você traz, tá? Nesse caso, a senhora acha melhor eu retirar ou eu procurar algum tipo de caso que comprove? Melhor retirar, já que não está com cientificismo, né? Alana, não é essa a questão. A questão é a seguinte: você não vai achar um exemplo. Só que você não precisa tirar, você pode falar. Olha só, que as grandes corporações são financiadas pela lógica do Estado capitalista. Institucionalmente, ninguém é financiado pelo Estado capitalista. Ou você pode falar que existe um financiamento a partir de projetos de crédito, sei lá, BNDES, né, linhas de crédito. Mas agora falar que elas são financiadas pelo Estado capitalista tá errado, porque ninguém institucionalmente financia uma grande corporação, né? Certo. Então, senão a gente vira uma oligarquia, né? Então, Certo. nós não somos uma oligarquia, tá? Uhum. Eu acho que ficou faltando você falar, você conceituar o que é soberania alimentar, é um conceito importante, na página 55 também, tá? Eu acho, Alana, ainda que você trouxe alguns dados, eu acho que ficaram faltando os dados, sabe? Tipo, em relação à Declaração de Roma, os estados, os em desenvolvimento, eles adotaram os termos da declaração, teve algum impacto para as mulheres do campo, sabe? Senão não interliga, não faz uma Certo. sinapse para o trabalho, sabe? Aí você fala de Revolução Verde, mas eu te pergunto, quando que se deu a Revolução Verde no campo, sabe? Você não traz esse dado. Aí na página 58 eu vi um paradoxo e eu queria que você me explicasse. Você fala que a agricultura familiar vai de encontro com a lógica mercantil do capital. Como assim? Não é justamente isso que a gente está querendo, né, combater? Eu queria que você me explicasse essa questão. O que você quis dizer com isso? Página 58. Você fala que você destaca que a agricultura familiar vai de encontro com a lógica mercantil do capital. Deixa eu ver aqui. Não é justamente o contrário? Ó, tá? Eu vou só também pontuar outra questão que eu achei muito confusa. Na página, e daí eu queria que você me explicasse. Na página 59, você fala que o verdadeiro crescimento do setor agrícola se mede pelo compromisso ambiental. Aí, como é que se fala isso? Sendo o agronegócio um setor extremamente rentável e com incentivos governamentais, como que o verdadeiro crescimento do setor agrícola se mede pelo compromisso ambiental? Eu entendo o que você está falando, mas o leitor mais desatento vai falar: nossa, então o agronegócio é maravilhoso, ele tem um compromisso ambiental absurdo. Qual é o parágrafo que a senhora está falando, para eu me situar aqui? Eu não sei, ela foi pontuando, Ah, tá? só anotou. Certo. Tá? Depois eu te passo, mas você fala que. Você fala na Certo. página que 55, não, desculpa. 58, que a agricultura familiar vai de encontro com a lógica mercantil do capital, é só você colocar um search
tá? A questão da lógica mercantil do Não, capital. realmente eu falei de uma forma que não coube bem. Tipo, a ideia realmente eu acho que eu consegui passar, mas a forma não, para um leitor, talvez leigo, Você não não ficou bom. eu não sou leiga aqui, mas você não conseguiu pensar. Eu te pergunto o que você quer dizer com isso? Agricultura familiar vai de encontro com a lógica mercantil do capital. O que você quer dizer? Eu não consigo entender. Veja, cadê? Página 55, esse. 58. 58? Uhum. Hum. Acabei de ver isso. Parece que a pessoa fica cega quando está procurando o texto. Aqui. A agricultura familiar tem grande importância, pois sua produção de alimentos é para abastecimento do mercado interno, havendo uma relação simbiótica com a natureza, o que vai de encontro à lógica mercantil do capital. Na verdade, o que eu quis dizer aqui foi que a agricultura familiar preza pela natureza e não apenas pelo lucro, porque a agricultura familiar traz o lucro, mas não uma forma de grandes culturas, é um lucro mais internalizado para a família e para a produção, é um lucro mais restrito, enquanto o agronegócio é algo muito maior, de Então commodities, não de vai. levar para outros países. Alana, aí não vai de encontro com a lógica mercantil do capital. Tá, Lógica me mercantil do expressei capital mal, realmente. tá? E daí, Certo. daí eu quero te perguntar, na página 59, novamente, tá? O que você quer dizer quando há um verdadeiro crescimento do setor, que o verdadeiro crescimento do setor agrícola se mede pelo compromisso ambiental? Então, quer dizer que o agronegócio é um exemplo de compromisso ambiental? Na minha leitura, eu não interpretei dessa forma, não. Atualmente se vê que o verdadeiro crescimento do setor agrícola se mede pelo compromisso ambiental e ganho de produtividade por meio de linha de produção sustentável. A senhora, no Sim, mas caso, aí pode dois falar. pontos. Primeiro, Hum. tá? Atualmente quando? Segundo, que crescimento que você está falando? Não é a tua interpretação, é o objetivo aqui, Alana. O que crescimento você está falando? Porque se estiver falando de crescimento em termos de lucratividade, é o agronegócio. Então você está falando implicitamente do agronegócio. Eu tô sendo cautelosa aqui, porque justamente para não correr nessas intercorrências totalmente desconexas com a realidade. Você não se tocou por Entendi, esse lado, tá? E se você fala entendi. Também foi eu lembro que você uma econômica, redação mal entendeu? colocada, tá certo. É. Aí, eu Tá queria te certo. perguntar duas questões que talvez, tá? Isso pensando para um trabalho futuro. Na página Hum. 60 e página 62, eu queria saber dois pontos. Se você tem algum dado em relação à participação da mulher do campo no cenário político brasileiro, e se você tem algum exemplo de movimento de mulheres no campo que englobe a América Latina de forma geral. Não fiz um estudo em relação à questão política, de cargos políticos, se foi isso que a senhora está se referindo. Realmente eu não tenho esse conhecimento técnico. E em relação a movimentos que englobam a América Latina, eu sei que o movimento de mulheres camponesas tem em outros países. Agora, eu não sei se o mesmo movimento ou se são dissidências, cada país com a sua especificidade, né? Tá, acho que era interessante, sabe, pensando em publicação futura, se utilizar da base teórica que você tem e pegar o contexto da América Latina. Até porque, às Certo, vezes, a gente não consegue formá-la, né, por falta de referência de base teórica mesmo, tá? Então, acho que é certo, interessante. Não como falha do seu trabalho, mas pensar numa prospecção de publicação e que você possa ter, né, um nome consolidado também no cenário da América Latina, tá? certo, certo. Aí, outra questão que eu vou te dar de dica, é que eu vou num aspecto linear, tá? Não é por temática. Eu acho que na página 64, em relação às conquistas mais recentes do MMC, você não colocou, e você fez um salto histórico muito grande, entende? Você acha que Hum. você vai da década de 60, vai para a década de 80, e daí você não fala mais nada. Talvez contextualizar um pouquinho nos anos a partir pós-pandêmicos, né? Que talvez seja um ambiente legal para você trabalhar, sabe? E aí, vamos lá. Alana, dois pontos, tá? Eu vou para a página 66.
Eu acho que você precisaria ter apresentado dados para embasar que a fala das mulheres tem maior percepção dos riscos ambientais e climáticos, tá? Então, cadê os dados, né, para fazer essa afirmação? Aí, quando você cair no senso comum, a gente sabe que tem, né? A gente sabe que as mulheres são mais afetadas, mas onde que estão os dados? Né? Então, a gente tem que sair do senso comum e garantir uma cientificidade. E daí, Alana, tem uma parte, e eu vou finalizar aqui, também não quero ocupar muito tempo de vocês, mas uma parte que me incomodou muito, porque está errada no teu trabalho, porque você caiu no senso comum. Olha só, na página 66, você afirma em que os países em que as mulheres se encontram em alto escalão, há uma probabilidade de maior proteção ao meio ambiente. Da onde você tirou isso? Da onde? Eu te Bem, pergunto. nesse caso, foi seguindo a pesquisa desse autor, né? Alana, deixa eu acabar de falar. Sabe por que que eu te pergunto isso? Tá? Sabe por que que eu te pergunto isso? E eu vou te perguntar se você tem um exemplo, tá? E daí você vai falar de um autor, eu vou te perguntar qual ano que é esse autor. Porque como que você me explica com uma afirmação dessa com o caso da Alemanha? A Alemanha não fez a Revolução Verde vou brincar, né? Mas em um século que a Angela Merkel ficou no poder. Desenvolveu a economia, fez tudo lindo, maravilhoso, só que a Alemanha é uma lástima em termos de Revolução Verde e sustentabilidade. Então, você pega o país que é considerado, entre aspas, vamos utilizar o senso comum, o Banco da Europa, uma mulher que ficou, acho que foi a que mais ficou no poder, em um país extremamente desenvolvido, não fez a Revolução Verde, não fez, tem um problema de sustentabilidade altíssimo, primeiro ponto. Segundo ponto, se utilizava majoritariamente do gás vindo da Rússia, e hoje, pior ainda, está reabrindo as indústrias de carvão. Como é que você coloca isso no seu trabalho? Aí agora eu passo a palavra para você. Não, realmente eu segui o autor que eu tinha pesquisado. Eu fui na ideia dele. Eu realmente não fiz um estudo apurado de lideranças femininas no mundo de que estejam nesse patamar da Angela Merkel. Realmente eu caí nesse erro. Eu realmente só segui o autor. Era um autor com uma publicação oficial de 2022, então realmente eu segui por ele. Eu realmente cometi esse erro de não. Mas aí eu vou pegar também o gancho da professora Daniele e falar para você, você precisa fazer, senão teu trabalho vira uma fofoca. É citar autor. Você precisa fazer esse estudo, tá? Então, pensar enfim, em artigo, em um doutorado, você tem que fazer um estudo contextualizado, senão seu trabalho vira uma fofoca, tá? E a gente acaba incorrendo nesses erros, tá? Porque às vezes a gente pega um autor renomado, ok, eu vou pegar um exemplo na minha área, tem um autor renomadíssimo que eu não concordo, porque eu tenho embasamento prático para falar, eu não concordo, eu posso me discordar, né? Mas assim, você precisa trazer embasamento prático também, como a professora Daniela também pontuou em outras vertentes do seu trabalho. Mas é isso, Alana, né? Não obstante as críticas, eu acho que o seu trabalho está muito bom, tá? Eu acho que tem muito a contribuir, é um tema desafiador, tá? A gente não nega, a gente conhece a realidade, tá? E eu acho que melhorou muito, sim, da banca de qualificação. Mas a gente está aqui também para fazer papel de advogado do diabo, né? Então, por isso que eu tenho que fazer essas pontuações e pensando sempre em uma melhoria contínua e constante, tá? Principalmente indo para um doutorado e para a publicação. Então, eu parabenizo você, parabenizo o teu orientador também. Passo a palavra para o teu orientador, novamente agradecendo pelo convite. Obrigada, professora. Obrigado, professora Priscila. Bom, agora nós vamos então nós vamos sair dessa sala, eu e as professoras. Nós vamos para outra sala, que é a sala de deliberação, e nós já retornamos aqui para essa sala com o anúncio do resultado. Até já. Até. Oi, Alana. Oi, Leânia. E aí? E como é que tá o coraçãozinho? Viu, né? Agora tá tranquilo, né? Aderir a tudo que as professoras falaram, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha em tanta coisa, pesquisa tanta coisa, e às vezes a gente realmente deixa passar, né? Sim, E sim, assim, da acontece. banca de qualificação para cá,
Elas, em especial a professora Priscila, ela me passou uns 20 livros, uns 20 autores para ler, né? Eu li todos, eu tentei atender ao máximo a todos, né? Acrescentei tudo. Tanto é que ela não falou do capítulo 1 e do capítulo 2. Ela só foi para o capítulo novo, o 3, né? Da mesma forma, a professora Iris, eu também tentei atendê-la, que ela trouxe a parte do ESG. Então, assim, como é um tema razoavelmente novo, não tem tantos dados, então a pessoa fica assim numa situação um pouco complicada, né? Para conseguir construir esse texto, e tem coisas que talvez a minha experiência acadêmica eu não tenho ainda o olhar dos professores, né, que já estão bem mais à frente do que eu. Mas assim, eu me comprometo a corrigir, né? A ler tudo que eles me passaram, assistir essa gravação novamente, para corrigir e melhorar a minha pesquisa e, quem sabe, publicar, né? Mas agora eu estou tranquila, né? Agora que eu já apresentei, eles já Já falaram. passou, né? Já passou. O pior já foi. Eu acho que eu passei, né? Não sei se com a melhor nota, mas passar eu acho que eu passei, né? Não é possível. Ai, ai. Dá para ver se tem mais alguém aqui na sala me assistindo? Tem 3 pessoas, inclusive estou convidando aqui, mas Ah, o eu povo, vou se abrir a for da minha câmera. família, o povo é matuto, não vai querer falar, não. Quem é que tá Todo aí? mundo recusou. Quem é Tem os o nomes que Flávio, estão ó, aí? Flávio Guedes, É o meu Isabela marido, Costa, minha irmã, Maria de Fátima Sabino. pronto, uma amiga minha. São três queridos na minha vida, três amores. Obrigada pela presença dos três aí. Não, tá agora é aguardar, né? Espero que eles não demorem muito, né? Que aí a ansiedade da pessoa vai. Sim, nossa, esses minutinhos costumam demorar uma eternidade. Vamos É aguardar. verdade. Pois tá bom, vamos aguardar.
Eu preciso que tu me aceite pelo celular, porque aqui eu não estou abrindo a câmera. Pronto. Vamos só aguardar a professora Daniele. Olá, acho que estamos todos aqui, ok? Bom, vamos lá, vamos anunciar logo o resultado, para que ela não tenha um ataque do coração. Bom, como você pode ter percebido aí das falas, né? Ah, o seu trabalho foi aprovado pela banca Obrigada. Filé. E foi a sua nota 97, e com faltando aí um pouquinho só para você atingir os 100%, né? Que foram justamente as observações que foram feitas pelas professoras, né? E que você deve fazer aí as modificações, as alterações, enfim, né? Para que o seu trabalho realmente ele fique pronto para uma publicação, realmente, né? Nós temos aí uma falta muito grande, né, na literatura, eu diria brasileira, em relação a essa temática, né? Então você tem tudo aí para ser a pioneira nessa área com esse seu trabalho. Então, parabéns, né? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ter sido seu orientador, pelas trocas intelectuais que nós fizemos, né? Eu até contei para as professoras que sobre essa temática a gente publicou aqui um artigo em chinês, né? E que está sendo bem recebido aqui na China. Então, eu acho que você tem tudo para se tornar uma referência nessa área. Então, parabéns pela aprovação. Ah, Fica aí então a recomendação que você faça aí as inclusões e alterações que foram sugeridas pelas professoras, né? E aí eu já me coloco à disposição para poder fazer a revisão dessas alterações para você, e também já estou me convidando para fazer a introdução do seu livro. Convidado. Muito obrigada a todos, ao meu orientador, às professoras da banca, à Leane, a toda a Ambra, por todo esse caminho, né, profissional, desde o início da minha inscrição, todo esse acompanhamento pedagógico excelente, é uma universidade muito boa, e vocês todos foram maravilhosos comigo, e eu prometo honrar todas as informações, tudo que vocês me passaram, e fazer o melhor trabalho possível. Muito obrigada. Parabéns, Alana. Não pare esse estudo, viu? Ratifico o que o professor Douglas falou. Você tem tudo para se transformar uma referência nessa área, viu? Obrigada.
Eu, da mesma forma, Alana, compartilho aí, ratifico também as falas do professor Douglas, da professora Priscila também, e dizer que eu fiquei encantada com o teu trabalho e te parabenizo e agradeço a oportunidade de poder te ler aí, assim, de forma inicial, né? Essa temática, assim, ter tido a oportunidade de te acompanhar desde o início. Obrigada, professora. Professora Daniele está falando? O microfone está fechado, Dani. Parabéns e muito sucesso. Muito obrigada. Tá bom. Bom, então agradecer mais uma vez a todos, a participação das professoras. Obrigado, Leânia, pela logística, né? Sempre muito eficiente. Muito obrigado por tudo. A Alana também. E um bom dia para vocês. Obrigada, boa Bom noite. dia, boa Obrigada, noite, professor professora. Douglas. Boa noite e parabéns. Tchau, gente. Parabéns, Obrigado. Alana. Memória Bom bastante. dia e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.